Vamos começar. Esse mês nós vamos falar sobre quem está no Instagram e viu. Vamos falar sobre o quê? Ninguém sabe? Reino, né, Luísa? Fala mais alto aí, Luísa. Reino de Deus. Gente, tem que ser interativo aqui, ó. Eu não sei dar aula parada, entendeu? Eu queria fazer um círculo para a gente poder ter aqui uma interação melhor, mas infelizmente a gente não pode. Não vou fazer, não. Tem muita gente aqui, tem esse menino aqui, câmera, não dá. Então, a gente hoje vai começar uma série falando sobre o reino de Deus. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o reino de Deus? Quem já ouviu? Não assim, eu sei, mas já ouvi essa expressão, reino de Deus ou reino dos céus? Uma galera, né? Sim, beleza. Abre lá a Bíblia em Romanos. Quem está com a Bíblia, Romanos 14, e a gente vai ler o 17, tá bom? Gente, então vamos lá. Obrigada, tá, Davi? Romanos 14, 17. Está escrito assim, ó. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De novo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, desfrutando, Pai, da Tua palavra. Buscando, Senhor, conhecer quem Tu és, conhecer o Teu reino. A nossa igreja está buscando, Senhor, cada vez mais se encher de Ti, do Teu Espírito Santo. Da mesma maneira, Pai, eu venho te pedir que o Senhor enche esse lugar, Senhor, de tal maneira que possamos sentir a Tua presença nos tocando e nos envolvendo, que possamos, Senhor, estar sensíveis espiritualmente para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para entendermos um pouco sobre o Teu reino. Toca, Senhor, nos nossos corações, de maneira tal, Pai, que a gente possa mudar as nossas atitudes por amor a Ti, Senhor, da mesma maneira que por amor a nós, Jesus se sacrificou em nosso lugar, Pai. Faça-nos sensíveis a Ti, é o que eu te peço, que eu diminua e que Tu cresças, e que tudo que saia daqui seja para honrar e glorificar o Teu nome apenas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Então, a gente está falando de reino, e aqui está falando de comida e bebida. O que tem a ver isso com reino? Antes de tudo, alguém sabe o que é reino? Reino, assim, reino. Ou a gente só ouve e foi? Alguém sabe o que é? Quem já viu qualquer filme de princesa, gente? Filme de princesa tem reino, né? Princesa. Então, o reino, ele é um regime, tá, de governo. A gente tem um regime que é a democracia, certo? A gente vai lá e elege os candidatos, não é isso? Na teoria é isso. E tem a monarquia, que a monarquia é diferente. Na monarquia é um regime onde um rei, um monarca, existe uma família que é desde anos lá, não sei porquê, monarca, que vai passando de pai para filho o direito de exercer o poder sobre aquele lugar, né, sobre aquele país. Hoje em dia, a gente só tem 43 países no mundo que tem esse regime. Nem todos são diretos, porque a monarquia ela pode escolher ter um parlamento, onde o rei ele só vai exercer papéis cerimoniais, tipo a princesa Elizabeth, que é eterna, né, lá no Reino Unido, ela está lá desde Adão. A mulher, ela está ali, estava lá já. E tem outros governos que o rei, né, ele realmente governa e ele pode abdicar. Se ele abdicar, é o próximo da linha sucessória. Então, não tem intervenção do povo. E também tem o sentido figurativo, que é o seguinte: o reino, ele também é o lugar ou a esfera onde alguém domina. A gente tem na biologia o reino animal. Quem a gente fala que é o rei do reino animal? O leão, isso aí. E aí tem vários reinos. O rei lá na biologia tem um monte. Eu não sou bióloga, não sou boa nisso, então não sei. Então, o reino ele tem a ver com domínio, ordem e poder sobre outrem, sobre outras coisas, sobre outras pessoas. Grava isso. O reino ele tem a ver com domínio, ordem e poder sobre o outro.
Agora a gente vai falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. A gente vai encontrar nos evangelhos falando essas duas nomenclaturas. Em Mateus, reino dos céus, nos demais livros vai ser reino de Deus. Por quê? Em Mateus, esse livro ele foi escrito para judeus, e os judeus eles não falavam o nome de Deus, porque era santo. Eles acreditavam tanto na santidade de Deus que eles não se sentiam dignos de falar o nome dele. A gente já deu uma aula sobre santidade aqui, a gente já falou sobre isso. Então, eles falam o reino dos céus, porque Mateus foi escrito para judeus. Nos demais, reino de Deus, porque tem uma influência grega da época, então, para eles não tinha nenhum problema, eles conseguiam discernir. E é só isso, mas eles falam da mesma coisa, tá? E aí, tem um livro que eu li, que eu tenho a oportunidade, eu falo dele para todo mundo, que é O Reino de Ponta Cabeça. E aí, o autor dele, que é o Donald B. Cribble, ele diz o seguinte, que o reino de Deus, ele significa o reinado ou o domínio dinâmico de Deus. Reino envolve as intenções, a autoridade e o poder de governo de Deus. Não se refere ao local específico. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Que ele está resumindo. O reino de Deus, ele não é um lugar, tá? Ele tem a ver com domínio e poder. Lembra que a gente falou que tem a ver com ordem, domínio e poder? Então, o reino de Deus, o reino que vem dos céus, ele tem a ver com a extensão do que é Deus, a extensão do poder de Deus. Quando a gente fala o seguinte, o reino, ele é do céu, é uma questão semântica, tá? Português. O reino do céu, não é reino no céu. No céu quer dizer que é lá. Então, o reino de Deus não tem a ver com questões geográficas, não tem a ver com localidade. Então, a gente pensa o seguinte, se não tem a ver com localidade, então não quer dizer que eu tenho que esperar Jesus voltar para poder participar do reino. Entendeu? Porque o reino de Deus é dinâmico. Ele é eterno. Ele acontece, ele aconteceu e ele acontecerá. Porque ele é atemporal. Por isso que na Bíblia a gente vai ver falando passagens assim, que o teu reino venha, porque o reino virá, porque o reino está, porque o reino já foi. Por quê? O reino é atemporal. Ele não cabe no tempo. Por quê? Faz parte da extensão do que é Deus. E o que é Deus? Deus é eterno. A nossa cabeça é limitada. A gente não consegue entender o que é eterno, porque nós somos limitados. Mas Deus, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Então, o seu reino, que é a extensão do que ele é, sempre vai existir. Então, o reino de Deus, ele é dinâmico. Ele está acontecendo, tá? Acontecendo, vindo e se espalhando e crescendo. Então, o reino de Deus, ele não aponta um lugar, mas para as atividades do reino de Deus. Beleza? A gente vai ver lá nos evangelhos, quando Jesus ele está operando milagres, ou ele está falando alguma palavra, ele está exercendo o reino de Deus, porque ali se via poder de Deus na vida de Jesus. E em nenhum momento a gente vai ver Jesus falando que o reino é dele. Jesus sempre aponta para o Pai, o reino dos céus, o reino de Deus, porque ali ele estava recebendo um poder de Deus para fazer atividades que eram do reino dos céus. Beleza? Ficou claro? Então, beleza. Então, a gente já viu que é um reino dinâmico e um reino que prospera aqui e agora e aparecem onde? Onde homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e velhas, onde pessoas resolvem aceitar a vontade de Deus para as suas vidas. Entendeu? Tá claro? Então, mais do que governar os nossos corações, o reino, ele tem uma palavra que implica em coletividade. O reino, ele tem a ver com coletividade, mas não confundam. O reino não é igreja. Igreja faz parte dentro do reino, mas a igreja não é reino. Igreja somos nós.
que nos juntamos aqui e nos juntamos em vários lugares para ser o corpo de Cristo. Nós não somos o reino, porque o reino é a extensão do poder de Deus. Então, nós, como igreja, fazemos parte do reino, mas não somos reino. Então, implica em coletividade, além de experiências pessoais. O que isso quer dizer? O reino de Deus, ele é relacional. Ele tem a ver pessoa com pessoa. Não tem espaço no reino para individualismo. O reino, ele tem que depender de outras pessoas. Pensa aqui comigo. Vamos falar que, em vez de democracia, a gente vive num reinado. Dentro de um reinado, implica muitas coisas. O meu papel de cidadão, a minha identidade, aquilo que eu tenho que fazer para o meu outro colega cidadão, né, para o meu próximo, e aquilo que eu tenho que fazer para o meu rei, para quem eu sou súdito. Então, existem papéis, ok? Então, o reino de Deus, ele é relacional, precisa de relacionamento. Então, nesse reino, assim como nos reinos comuns, ele é algo que... O reino, ele tem acordos, e quando a gente aceita participar de um reino, a gente assina esse acordo, beleza? A gente está assinando esse acordo de que é bilateral, não só vem de um lugar. Eu também tenho que fazer a minha parte nesse reino. E aí eu peguei uma frase de um escritor que eu achei muito legal. Ele fala o seguinte: o reino é algo em que as pessoas entram, não algo que entra nelas. É um estado de relações e não um estado de mentes. Não é uma questão sensitiva. Ou uma coisa que a gente fala assim, Deus está no meu coração e tudo bem, e só. Sacou? A questão do reino é relacional. Eu preciso me relacionar para que exista essa movimentação de reino, característica de reino. É importante, sim, eu ter dentro do meu coração, mas isso tem que ser uma semente que ela floresça e gere frutos, para que eu possa alimentar o outro. E o outro também possa me alimentar. Tem que gerar atitudes. Beleza? Beleza? Então, beleza. Então, viver no reino de Deus envolve a cidadania, a lealdade, a identidade. E tudo isso são fundamentos sociais. A cidadania do reino, ela vem com relacionamentos, políticas, obrigações, fronteiras e expectativas. E tudo isso vai ultrapassar as nossas decisões individuais. Tudo isso vai além dos meus caprichos. Não é porque eu quero determinada coisa e eu vou bater o pé que vai acontecer, porque existe um coletivo. Existe um bem comum. Existe uma galera. Entendeu? Não é e o coletivo é diferente de aglomeração. Aglomeração é o seguinte, é quando a gente está, por exemplo, no sinal. Juntou aqui o pessoal para atravessar, mas ninguém influencia ninguém. É só um monte de gente junto. E atravessa a rua. Agora, coletivo, a gente tem o poder de influenciar a vida do outro, o pensamento do outro, e a gente age para um bem comum. E no nosso caso, qual é o bem comum? Servir ao nosso rei, porque nós somos súditos. Nós, nesse reino, fomos chamados para servir. Beleza? Então, o reino não é igreja, o reino é a extensão de quem é Deus e sua autoridade. E o direito de governar. Isso é muito importante. Quando o caos é instalado na terra por causa do pecado, Deus ele se separa do homem, certo? E aí, o que acontece? O homem ele vai procriando e as eras vão passando, e a gente vê que chega um determinado momento que o povo de Deus fala assim, Deus, a gente quer um rei. Aquela galera não tinha um rei, porque quem era o rei? Era Deus. Deus, através do profeta, dava o direcionamento para aquele povo, que era o povo dele. Só que eles não queriam, eles queriam ser iguais aos outros povos, eles queriam ter uma pessoa física governando. Então, ali, o povo está falando assim, a gente não quer fazer parte do teu reino, Deus. A gente quer um reino igual a todo mundo. E aí, a partir daí, muitas coisas começam a acontecer. Saul foi ungido o primeiro rei, depois veio Davi, e aí vai acarretando um monte de coisa, o povo volta a ser cativo em outros povos, porque Deus já não está mais na direção daquele povo. São homens, e homens são falhos.
Mesmo Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi errou. Davi foi lá e vacilou. Mandou matar o cara que era de confiança dele só para ficar com a mulher dele, um cara que podia ter todas as mulheres do mundo. Salomão, que era muito sábio, vacilou. Fora os outros reis que não seguiam mais aquilo que Deus tinha direcionado para o povo. Então, foram anos cativos, porque o povo decidiu que não queria mais Deus como um rei absoluto. Eles queriam alguém que eles pudessem ver. Então, para a gente participar de um reino, podemos escolher se vamos abraçá-lo ou rejeitá-lo. Se a gente vai ser fiel a esse reino ou se a gente vai virar as costas. A gente pode escolher se a gente vai servir ou zombar. Se nós estamos com aquele rei ou se a gente vai deixar ele no meio do caminho. Então, como coletivo, participar do reino significa que jamais pensaremos só na gente. A gente cantou aqui uma música que é o Ousado Amor. A gente canta com muita coisa assim, que Deus deixou as 99 por nós. E isso é muito bom, porque realmente Ele deixa. Mas, em algum momento, a gente vai ter que ser as 99 para Ele ir atrás de alguém. Será que a gente só quer ser aquela perdida ou a gente também tem capacidade de ser 99? A gente tem que também ser 99 para que Ele vá lá e as 99 não saíram do lugar. Vocês conseguem entender isso? Que 99 ovelhas ficaram no lugar esperando o pastor, obedecendo? Mesmo quando ele não estava ali, porque uma se desgarrou. A gente só quer ser a uma. A gente não quer ser as 99 que espera. E quando vem, a gente ainda quer pegar essa ovelha para Cristo. A gente quer julgar que ela fugiu, a gente quer julgar que ela saiu, a gente quer julgar e questionar por que ela saiu. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é ficar e obedecer. Então, a gente também foi chamado para ser 99. Não só uma ovelha, porque isso é coletivo. E o reino é coletivo. Então, a gente não vai buscar os nossos próprios interesses. A gente não pode se apegar a cargo. A gente vai ver muito isso hoje em dia, assim, na igreja como instituição, que a gente vai ver que tem pessoas que se apegam a cargos. Tem gente que vai se apegar a verdades e doutrinas. E independe se eu vou machucar o Mateus, se eu tiver que defender essa doutrina, sacou? E não é isso, o reino não é isso, o coletivo não é isso. Não foi para isso que nós fomos chamados. E no reino, né, nós fomos chamados para ser servos e capazes de abrir mão de tudo, inclusive de nós, para o bem do coletivo. E isso não é fácil. Não é fácil e dói. Então, os judeus, a gente falou, né, que teve essa questão de que eles pediram um rei. Então, eles ficaram cativos de outros países e outros reinados por muito tempo. Então, tinha profecia, a gente vai ver falando do reino de Deus no Antigo Testamento ao Novo. Tinham profecias de que viria um Salvador e que esse Salvador libertaria o povo. E o que o povo pensou? Vai vir alguém que vai governar fisicamente, que vai libertar a gente desse cativeiro, que vai tirar a gente dessa servidão de Herodes. E não era. O plano de Deus, ele é muito maior do que o nosso. Quando a gente tenta estudar reino, a gente não tem dimensão do que de verdade é o reino de Deus. Porque o plano de Deus, na verdade, não era salvar apenas o povo judeu num dado momento, no momento que abriu e fechou, sabe? Um espaço de tempo, era eternidade. E aí não era só judeu, era gentil. E eles só queriam poder ser livres e exercer a sua fé. Era só isso que eles queriam. Só que o plano de Deus era muito maior. O plano de Deus vinha aqui, ó, até a gente e até pessoas que a gente nem vai conhecer, porque é lá na frente. Os planos de Deus são maiores do que a gente pensa. Os planos do reino dos céus são muito maiores do que os nossos. Então, os judeus, eles queriam esse reino físico com o objetivo de exercer a sua fé, né? Então, beleza. Aí, lá em Romanos 14, que a gente leu que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que isso tem a ver?
Paulo, quando ele estava escrevendo lá para a igreja de Roma, estava tendo uma discussão, que era o seguinte. Tinha uma galera que estava comendo alimentos e aquilo não condenava eles. Mas tinham novos cristãos, eram novos na fé, que ao ver aquilo, eles acabavam pecando. Por quê? Eles julgavam aquelas pessoas e não sabiam como lidar com aquela situação. Aí o que Paulo vai falar? Você que sabe que não te condena, come, mas se você tiver que abrir mão por causa do teu irmão, abre mão. É aquilo que a gente falou, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa em prol do outro, eu tenho que abrir mão, porque isso é coletividade. Essa coletividade, ela vem do amor. O reino de Deus, ele nasceu do amor dele, porque além de eterno, Deus é amor. Deus é plenamente amor. E o que hoje nós, como igreja, fazemos? Segregamos. A gente pega Deus, coloca numa caixinha de regras e a gente sai cuspindo regra na cara de todo mundo. Eu estou falando porque eu também sou assim. A gente chega e fala assim, não, você não pode fazer isso, você não pode ser assim. Essa roupa você não pode falar isso, você não pode ouvir aquilo, você não pode assistir aquilo. Só que a gente não olha para a nossa própria vida. A gente não está tendo relacionamento com Deus. Reino tem a ver com relacionamento. E não é só o relacionamento aqui com a gente, mas é o relacionamento com o rei. Porque como é que a gente vai saber aquilo que o rei quer se a gente não se relaciona com ele? Como a gente vai fazer parte de um reino onde tem regras, aonde ele fala o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, se a gente não para ouvir ele? Eu não tenho. E aí a gente acha o quê? Que a gente sabe pra caramba e sai fuzilando todo mundo sem dar nem piedade. E o reino de Deus, ele é instituído em amor. Isso não quer dizer que a gente vai viver pecando. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa. Mas é a maneira como lidamos com isso. É a maneira como Jesus lidaria com isso. Então, a gente vê que Paulo vai falar o seguinte, encerrando essa conversa, galera, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é aquilo que você come, não é aquilo palpável, não é aquilo que a gente está vivendo agora. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Entenda, vocês, ele está falando para aquela galera, entendam, vocês estão arranhando a superfície. Vocês estão aqui, ó, na porta para entrar no reino. Vocês não entraram no reino. Porque se vocês tivessem entrado no reino, vocês saberiam que o reino não é isso. Isso é passageiro. O que Deus tem para nós não é passageiro, é eterno, porque Ele é eterno. O que Deus tem para a gente é amor, porque Ele é amor. Mas Ele também tem justiça, porque Deus é justo. Deus vai ter paz, e uma paz que a gente não entende. Jesus vai dizer, eu vou deixar para vocês a minha paz, e essa paz não é a paz como o mundo dá. É independente do que está acontecendo, você vai estar em paz, porque você sabe que Deus é com você. Esse é o reino de Deus. É um reino de relacionamento profundo. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com sala. Tem a ver com relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento vai fazer com que a gente entenda um pouco de quem é Deus e como Ele é e ser assim com as pessoas. Esse é o reino de Deus. E aí, Paulo vai dizer isso, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, a gente tem que parar de ser intolerante com o outro, em nome de um reino que a gente nem entrou, e perceber que os padrões originais, a base original é o amor e a justiça de Deus. E aí a gente tem um papel nesse reino. O nosso papel é ser servo. E o servo, ele abre mão de tudo. E o nosso exemplo de servo é Jesus. Jesus, ele já era Deus. Ele deixou tudo. Pensa em tudo. Ele não deixou só a riqueza do céu. Ele não deixou a plenitude de vida. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo, tudo, tudo. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele era para vir, esperar o momento certo para então vir implementar o reino.
e falar sobre o reino. E ele fez o maior sacrifício que ele podia fazer. A gente está aqui falando o tempo todo de abrir mão de vontades. Ele abriu mão da vida dele para que o reino pudesse chegar até nós. Então, ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Será que nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício em nome do reino? Eu vou passar um vídeo para vocês. É de um filme que eu acredito que todos tenham visto. São algumas cenas. É um filme que eu gosto muito, que é Pantera Negra. Todo mundo já viu Pantera Negra? Quem não viu Pantera Negra? Todo mundo viu? Ah, tá. Não, porque na reunião eu trouxe o Rei Leão e as pessoas não viram. Eu me senti muito velha. Essa é a verdade. Eu vou botar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer perguntas, tá? Beleza? Preste atenção. Cadê o menino? HDMI. Prestar atenção? Eu vou perguntar. Quem foi a pessoa que mais apareceu nesses vídeos? Carequinha. Okoye. Okoye. O nome dela é Okoye. Foi a general, né, general. A general Okoye foi o que apareceu mais. O que vocês perceberam na primeira cena? Foram 3 cenas. O que vocês perceberam na primeira? Era ela e a Nakia. Ela não queria negar o trono, então ela não foi ajudar o amigo dela porque ela queria defender o trono. Mais alguém percebeu alguma coisa? Todo mundo percebeu isso? Então, na primeira cena, a gente vê que ela estava chorando, né? Estava lá a lagriminha dela. Até então, T'Challa tinha o quê? Morrido. E o trono estava com Killmonger. Mesmo sendo contra aquele rei, né? Porque fazia parte daquela cultura, aquele desafio, ela não ia abrir mão, porque ela era amiga do T'Challa, mas ela era a guerreira de Wakanda. Ela era general de Wakanda. Ela estava protegendo o trono. Independente, ela falou, independente de quem sentar lá. Esse era o trabalho dela. Imagina se fosse o nosso caso. Eu acho que eu seria mais como a Nakia. Eu ia falar, o problema é dele, eu não abriria a mão do trono, mas esse era o serviço dela. Esse era o papel dela. E ela serviu até onde ela viu que era possível. No segundo take, o que a gente viu? Foi quando o T'Challa apareceu. Tem 2 coisas acontecendo ali. Alguém percebeu? Ela e... A cena é focada entre ela e o marido dela. O que acontece ali? O marido dela, na história, para quem não sabe, também é um dos príncipes de Wakanda. E o pai dele morreu, assassinado pelo Klaw. E aí, que foi o assassino, e o Killmonger matou ele e levou o corpo. Só que, quem deixou escapar o cara antes? O T'Challa. Então, ele foi consumido pelo quê? Pelos interesses pessoais dele. E ele não hesitou, vocês veem que ele não hesitou em atacar o rei. Porque se o desafio não tinha terminado, ele ainda era o rei. Que foi o que a Okoye falou. Ele ainda é o rei. E mesmo sabendo que ele era o rei, ele ainda era o rei, ela mandou o quê? O pessoal que trabalhava com ela dar suporte para o rei, e ela ficou lá com a linha de frente dela para atacar o outro Pantera Negra, que também era muito forte. Ela não hesitou em lutar pelo trono, mesmo sabendo que ela poderia morrer. Eu não botei a cena, mas ela tem uma guerreira que morre, que ele mata. E quando ela morre, ela fala Wakanda para sempre. Ou seja, elas realmente lutavam por Wakanda. Elas acreditavam muito nisso. E aí a gente vê uma terceira cena. Qual é a terceira cena? Dela parando aquele bichinho lá, que não é bichinho, né? É grandão. É tipo um rinoceronte, né? Ou não sei. E aí, qual é a discussão ali? É entre ela e o marido dela.
ele fala o quê? Ele jogou sujo ali. Ele falou assim, você vai me matar. Ele faz até uma vozinha, né? Você me mataria. Ele falou, por Wakanda? Com certeza. Ela nem... Aqui, ó, para trás. Ela vai. Ela estava disposta, por aquele reino, por aquele trono, a abrir mão das amizades dela. Ela estava disposta a abrir mão do marido dela, do amor da vida dela, que eu não sei se ela era casada. E ela estava disposta a abrir mão da própria vida pelo trono de Wakanda, porque ela acreditava naquilo ali. Ela acreditava que aquele era o dever dela. E nós, trazendo agora aqui para a gente, será que a gente tem aberto mão dos nossos desejos ou a gente tem ficado cego? Porque se vocês perceberem, quando ela fala que ia matar ele, ele pega a espada, ele olha. E aí o que está acontecendo ali? Eles estão se matando. Eles estão guerreando entre si. E se a gente parar para perceber, se a gente só fizer aquilo que a gente quer, se a gente se apegar àquilo que só a gente acha certo e não pensar no coletivo, ao invés de a gente estar conquistando fronteiras, a gente está se matando. Dentro do nosso próprio reino. A gente está matando um ao outro. A gente mata um ao outro quando a gente exclui. A gente mata um ao outro quando a gente não ouve. A gente mata um ao outro quando a gente é intolerante. A gente está matando um ao outro quando a gente deixa de fazer as coisas para Deus para aproveitar coisas momentâneas. Isso é matar o outro e matar nós mesmos. E não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para trazer vida, para a gente participar desse reino. Só que enquanto isso a gente está aqui na porta e não entra. É como se a gente fosse entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente precisa de visto, precisa de não sei o quê. A gente tem tudo e a gente não entra. Porque a gente tem medo. Do que a gente tem medo? Eu duvido que se hoje a gente tivesse para ir para a Disney, se vocês parariam. Eu não pararia, eu ia entrar e ia sair correndo. Com certeza, estou correndo atrás do Pluto. Mas não, a gente está aqui com medo e a gente tem um monte de coisas boas lá dentro. Dentro desse reino. E qual é o nosso papel no reino? Não é matar um ao outro. Não é a gente estar guerreando entre si. É a gente estar se unindo. É a gente estar dando a mão um para o outro e está o quê? Dando passos para frente, conquistando novos espaços. E esse conquistar novos espaços é diferente do que o mundo faz. O mundo conquista novos espaços matando para conquistar. A gente conquista espaço levando vida, e vida que vem de Cristo. Não é nosso. Não é aquilo que sai de nós, é aquilo que vem dele. É o que ele nos capacita. Nós somos apenas um canal. Será que a gente está sendo esse embaixador? Será que a gente está sendo essas relações internacionais? Será que a gente tem se colocado como servo, como a Okoye é para o trono? Ou será que a gente só está vendo os nossos problemas, as nossas decisões? Será que a gente só está vendo aquilo que a gente quer e tem matado sem dó nem piedade o outro? Sem dó nem piedade a nossa família, a nossa vida? Então, a gente tem que pensar nisso. E pensar o seguinte... Silvinha, beleza, tu falou isso tudo, mas como é que eu sei como agir e trazer para o meu cotidiano o reino de Deus? Porque é muito bonito, você está falando aí na frente, falou, e eu não sei como eu vou colocar isso na minha vida. É simples, Deus, ele não é irracional e Deus, ele não qual é a palavra? Deus, ele é muito coerente. Deus, ele é muito coerente com tudo. Se a gente vê, tudo fecha num ciclo perfeito. A gente aprende que o reino, ele está escrito, foi o que a gente falou, de Gênesis a Apocalipse, certo? O reino está sendo falado, e aí ele vai aparecer gradualmente, de Gênesis a Apocalipse. João 1:1 vai falar o quê? Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. E aí a gente tem o seguinte, anos depois da profecia, quem vem à Terra? Jesus. E Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra definitiva de Deus sobre o reino. Todo o ministério de Jesus é baseado no reino. Todo o ministério de Jesus fala do reino, aplica o reino. Todo. A gente vai ver poucas vezes Jesus falando de igreja, a gente vai ver Jesus falando de reino. Então, é importante a gente entender sobre reino.
porque a gente não vai esperar por ele, a gente já tem que vivê-lo. A gente tem que viver agora. Então, lá em João, fala que Jesus é a palavra. Então, Jesus, em todo o seu ministério, ele aponta o reino, porque Jesus é a palavra definitiva de Deus. Então, a gente tem que parar de se espelhar em homens. A gente tem que parar de ficar esperando a perfeição das pessoas e ter um relacionamento íntimo com Deus através disso aqui, da palavra. Porque a palavra é Cristo. E Cristo implementou o reino. Aonde eu vou ver que eu posso trazer para a minha vida? Jesus falava, Jesus agia, Jesus pensava e enxergava com uma visão do reino, falava com a linguagem do reino. Jesus andava como uma pessoa do reino deveria andar. Tudo que Jesus fazia era referente ao reino e ele é o nosso espelho. É nele que temos que nos espelhar. É através da vida de Jesus que temos que trazer. A Bíblia ela não vai te trazer todas as soluções de problemas éticos que a gente tem hoje. Não vai. Não adianta você abrir e falar assim, será que fica errado? Não vai. Mas aqui, através da vida de Jesus, a gente tem princípios. E princípios a gente só aprende se a gente se relacionar com ele. Então, o meu convite para vocês hoje, e para mim também, para nós, como igreja, como galera, comunidade, é chamar para que esse desejo de implementar o reino aqui na terra queime no nosso coração. Queime de uma maneira que nada mais importe. Queime de uma maneira que a gente queira cada vez mais conhecer quem é Cristo. Que queime no coração de cada um de vocês. E aí agora é exercendo dom espiritual aqui, que a gente já falou. Eu profetizo na vida de vocês que queime. Na minha também. Porque só assim o reino progride, só assim ele vem. Se a palavra for pregada. E isso depende de nós. Que queime no nosso coração conhecer Jesus. Que queime no nosso coração conquistar mais pessoas para que a gente não consiga caber nessa sala. Não só numa pandemia, mas que a gente não caiba porque vai ter muita gente. Não para me ouvir falar, não para ouvir a Camila, o Eduardo, o Mateus, mas para ouvir quem é Jesus, querendo conhecer e ser salvo. Nós somos canais. Nós somos pessoas que habitam nesse reino. E para finalizar, eu convido vocês para isso, abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de prazeres momentâneos. Abrir mão de convicções. Eu estou me colocando nisso, gente. Eu preciso abrir mão de muitas convicções minhas. Porque a gente precisa ser moldado. A gente só é moldado naquilo que Jesus precisa, naquilo que o reino precisa, se a gente estiver disponível. Então, eu convido vocês para a gente estar lutando junto, não contra o outro, mas em prol do reino. E eu queria orar com vocês agora. Queria que vocês fechassem os olhos.